E para analisar este orçamento do Estado é meu convidado Patrick de Verbe. Patrick, muito boa tarde, obrigado pela sua presença Boa tarde. nesta edição das 12. Eu começaria talvez pela questão que mais dúvidas está a levantar e que foi uma rejeição, uma negação por parte do Ministro das Finanças de que Portugal não está perante um cenário recessivo ou perante uma espiral de recessão. Faz sentido pensar assim depois de apresentadas estas medidas, mais austeridade, e já depois de instituições como o FMI terem revelado que o impacto da austeridade está a ser muito maior do que aquilo que tinha sido previsto? Eu julgo que não. Eu julgo que é evidente que estas medidas, e as medidas que têm vindo a ser introduzidas ao longo destes últimos 2 anos, têm agravado essa situação. Eu reconheço que a tarefa do Governo não é fácil, mas a verdade, o que se verifica é que este Orçamento de Estado, em todas as áreas da fiscalidade, veio carregar bastante. Fala-se muito, enfim, já tudo foi dito sobre este Orçamento de Estado, fala-se muito na carga dramática sobre o IRS, é um facto, o IRS foi muito carregado, mas eu diria que o Governo foi carregar onde poderia carregar. Portanto, em sede IRS aumentou drasticamente as taxas, reduziu os escalões, em sede IRC foi mexer onde podia mexer, que foi mexer na possibilidade das empresas deduzirem encargos financeiros, e este orçamento contém aí uma medida que vai dificultar muito a vida às empresas no que respeita à dedução dos encargos financeiros, o que é também ainda mais gravoso dada a situação financeira e a escassez de recursos ao crédito. Assistimos também a um aumento generalizado das taxas de retenção na fonte. Porquê? Porque é fácil tributar na fonte e, portanto, há aí um aumento generalizado das taxas de retenção na fonte. Outro aspecto também que resulta deste orçamento é um forte aumento da carga fiscal para os não residentes, e isso é uma má notícia, porque nós necessitamos muito de investimentos estrangeiros em Portugal e o nosso país, neste momento, eu diria que não tem qualquer medida de competitividade fiscal. Eu, como fiscalista, e é nessa perspectiva que analiso o orçamento, verifico que o único instrumento de competitividade fiscal que tínhamos era o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esse acabou praticamente o ano passado, com este governo também, e não há nada para atrair investimento estrangeiro em Portugal. Depois há uma descida generalizada das deduções e benefícios. Eles também já não são muito relevantes hoje em dia, já pouca gente faz contas a essa matéria, e portanto eu diria que o Governo foi mexer, quer dizer, é verdade que mexeu sobretudo no IRS, mas também mexeu nas empresas onde podia mexer, que era na dedução dos custos, aumentou drasticamente a tributação dos rendimentos de capital, aumentando as taxas liberatórias, portanto mexeu em tudo onde poderia mexer e não temos nenhuma medida de competitividade fiscal. Ainda assim, se olharmos para este orçamento, no próximo ano 37% da riqueza produzida em Portugal vai servir apenas para pagar impostos. É possível, com esta austeridade, com as medidas que já aqui abordou e nos pontos em que tocou, é possível transformar trazer algum tipo de competitividade a uma economia como a portuguesa nesta altura? Bom, o Sr. Ministro das Finanças ontem remeteu para o Ministro da Economia. Vamos ver o que é que o Ministro da Economia vai dizer sobre essa matéria. Eu, como fiscalista, aquilo que vejo é que é muito difícil. E há uma coisa que não perdoa, que é o tempo. O decurso, vamos chegar a dezembro de 2013 e vamos ver quem é que tinha razão. Chegados a dezembro de 2012, verificamos que há uma forte quebra da receita fiscal e que gerou um buraco financeiro este ano. Enfim, vamos ver o que é que acontece até a final de 2013, mas estas medidas são medidas muito recessivas e não vejo aqui nenhuma medida destinada ao crescimento, nenhuma medida destinada a tornar a nossa economia competitiva em termos fiscais. E isso é que é dramático. Nós designadamente os fiscalistas, estamos muitas vezes na linha da frente a explicar a potenciais investidores porque é atrativo vir para Portugal, e hoje em dia não temos nada para mostrar. Portanto, aliás, a nossa dificuldade hoje em dia é mantermos atualizados os nossos investidores daquilo que é a instabilidade da legislação fiscal, que é outra questão que as pessoas não falam. Fala-se muito no aumento de taxas, na alteração de regimes, mas muitas vezes a competitividade fiscal está não no tema das taxas, mas na manutenção, numa certa estabilidade do regime fiscal. E nós ainda não estávamos a refazer do orçamento retificativo e das alterações do orçamento retificativo, e já estamos outra vez a informar as pessoas sobre o que é o impacto do orçamento para o ano que vem. Portanto, não há qualquer estabilidade na legislação fiscal portuguesa. Isto afasta os investidores completamente. Isto afasta brutalmente os investidores. Muitas vezes é preferível manter as taxas como estão e mexer noutras coisas do que estar permanentemente a mexer nas taxas, em alguns, por exemplo, as taxas liberatórias, não é? Num curto espaço de tempo foram de 20% para 21,5%, para 26,5% e agora para 28%. Para 28% no próximo ano. E, portanto,
Isto é dramático porque isto demonstra uma profunda instabilidade fiscal do nosso sistema e isso é incompatível com a atração de investimento estrangeiro. Na sua perspectiva, parece-lhe que este orçamento, e pegando nas palavras mais uma vez de Vítor Gaspar, é mais justo ou reparte de forma mais equitativa este esforço? Eu aí tenho que reconhecer porque pelo menos houve essa preocupação. Porquê? O que é que assistimos? Em sede de IRS, o Governo mexeu, enfim, estou-me a repetir, mas mexeu nas taxas. Uhum. Em sede de IRC foi mexer onde pesa mais nas empresas, que é, não foi mexer nas taxas, foi mexer sobretudo na forma como as empresas deduzem os custos, designadamente os encargos financeiros. Portanto, eu diria que o Governo teve a preocupação de ir mexer em cada imposto onde podia mexer. Portanto, e mexeu nos rendimentos de capital, mexeu nos rendimentos sujeitos a IRS, mexeu nos rendimentos das empresas. Portanto, dessa perspectiva, mexeu um pouco em todo o lado. Obviamente com uma carga muito significativa no IRS, porque é onde é mais fácil, não é? Mas mexeu, de facto mexeu em todo o lado e eu acho que ficamos todos a perder. Ainda assim, e alguns dados, e ainda hoje é uma notícia avançada pelo Económico, as famílias com menores rendimentos acabam por sofrer ou estar mais expostas a este aumento. Acabam por sofrer, em termos comparativos, um aumento maior. Sim, isso é um facto. Não deveria o Governo ter pensado nas famílias com isso foi aquela surpresa que estávamos todos um bocadinho à espera, sobretudo depois de ouvir todo um conjunto de comentadores, estávamos todos um bocadinho à espera que esta conferência de imprensa de ontem trouxesse algum recuo alguma carta escondida, alguma carta escondida ou mas pelo contrário, designadamente nos escalões do IRS. Não é? Os escalões do IRS é uma coisa aqui que me deixa um bocadinho espantado. O Ministro ontem dizia que, no fundo, nós tínhamos taxas de IRS próximas dos outros países da Europa, não é? Isso é verdade se compararmos as taxas nominais, já não é assim se compararmos os escalões sobre os quais se aplicam essas taxas. No fundo, em Portugal é-se milionário a partir dos 80 mil euros com este orçamento, e isso é impensável. Portanto, é verdade isso que está a dizer. Portanto, as famílias, os agregados com rendimentos mais baixos é onde tem o maior impacto. É um facto. Embora, de facto, enfim, acho que é verdade que mexeu no IRS, mexeu no IRC, mexeu nos rendimentos de capitais, mas eu acho que isso, no limite, prejudica-nos a todos, porque quem vai criar trabalho são as empresas, não é o Governo que cria trabalho. Quem cria trabalho são as empresas. E as empresas precisam ter medidas competitivas para desenvolver negócios, expandir as suas atividades, e isso não se assiste neste orçamento. Aumento de carga fiscal, e é outra questão que tem sido muito debatida. Parece-lhe algo ingênuo o Governo acreditar que com o aumento da carga fiscal vai aumentar a receita? Eu acho que é. Aliás, vamos lá ver. Nós tivemos o exemplo daquilo que aconteceu este ano. Eu pergunto o que é que vai acontecer. Era o que eu dizia há pouco. O tempo não perdoa. Nós vamos chegar a dezembro de 2013. Vamos ter mais fuga de impostos, mais mercado paralelo. Eu diria que vamos ter fuga de investimento, claramente, da parte designadamente dos estrangeiros, do pouco investimento que haveria ou poderia haver, há uma grande fuga, porque há uma maior agressividade fiscal para o investimento estrangeiro, há uma total instabilidade do regime fiscal. Ao nível do IRS, a fuga é menos, porque as pessoas que estão mais sujeitas têm menos possibilidade de fugir, mas vai haver aí com certeza alguma fuga, e as empresas vão ter que encontrar outras formas de financiar e de estruturar a forma como estão os seus custos, porque há aqui de facto um impacto muito, muito forte em sede de IRC, na dedução dos encargos financeiros. Portanto, eu diria que um misto de menor investimento, menor receita, menor atividade, alguma fuga, para mim seria uma surpresa se os números do Governo em relação à receita fiscal nos diversos impostos se confirmassem. Aliás, como não se confirmaram este ano. E, portanto, eu pergunto-me, chegados a dezembro de 2013, o que é que vai acontecer? Vamos subir para taxas de 60%? Quer dizer... Até porque Vítor Gaspar deixou isso em aberto. Poderá vir mais austeridade em 2013, além como desta... veio mais austeridade ao longo de 2012. E, portanto, embora a situação de Portugal e da Irlanda sejam diferentes e a crise de um e outro país sejam diferentes, não é de estranhar que a Irlanda se tenha agarrado com unhas e dentes ao seu sistema fiscal. Nós temos de ter um sistema fiscal competitivo e estamos a ver a fugir de investimento que de outra forma poderia vir para Portugal. E, portanto, para mim é claro que eu ficaria espantado se no final do ano de 2013 as previsões do Governo em relação à receita fiscal se confirmarem. Faria sentido agora, mais do que nunca, Portugal pedir uma flexibilização maior
Isso é um tema menos fiscal. Enfim, todos os economistas indicam, alguns economistas dizem que sim, não é? Portanto, isso é mas perante os cenários, os vários cenários que traçou e que acabam por convergir em apenas um, que é mais a recessão em Portugal, não seria de pensar, pelo menos, ou de ponderar essa possibilidade? Isso com certeza. Eu acho que devemos, eu acho que tem sido feita pouca ponderação de cenários alternativos, nem que sejam para serem excluídos. E eu acho que há aqui pelo menos para quem está de fora e para quem está a analisar sobretudo na perspectiva fiscal, há aqui vê-se aqui alguém que vai numa autoestrada a 200 e se calhar isso pode ter outro sentido que não aquele em que se está a ir. Claramente na matéria fiscal eu diria que este não é o caminho, ou se este for o caminho, este tem que ser um caminho absolutamente extraordinário. Isto não nos leva a lado nenhum. E o meu medo é que estas medidas que são extraordinárias comecem a ficar não tão extraordinárias. Comecem a tornar-se permanentes. E isso, nós neste momento não temos uma economia que de um ponto de vista fiscal seja competitiva. Não atraímos ninguém para Portugal. Não é estranho que Portugal, sendo ou estando a ser vendido como um bom aluno, porque está a cumprir com aquilo que lhe tem sido pedido, olhando para a economia portuguesa, parece cada vez mais próxima daquilo que é, nesta altura, a economia grega? Eu acho que, apesar de tudo, somos designadamente na área fiscal, que é a área que eu conheço bem, nós somos muito diferentes da Grécia, não é? Na Grécia não há um sistema fiscal a funcionar, em Portugal o sistema fiscal até funciona bem demais, não é? Agora, em termos de resultados, pelo menos, dessa política fiscal? Em termos de resultados de política fiscal, eu diria que as coisas não estão a ser alcançadas, claramente. Quer dizer, eu como fiscalista, como pessoa que está permanentemente com potenciais investidores, com pessoas que olham estas coisas, não se compreende algumas destas medidas e a ausência total de medidas destinadas à competitividade fiscal. Parece-lhe que Portugal, e este é um ponto interessante, é que afinal o orçamento não prevê um regresso aos mercados em 2013, apesar de Vítor Gaspar ter falado assim ao de leve do assunto. Não é estranho que agora o Governo já tenha mudado, e porque as metas também não estão a ser atingidas, já tenha mudado um pouco o discurso e diga agora que o acesso aos mercados já não é a única opção. E falávamos há pouco da fuga de investidores, da fuga de investimento estrangeiro. Que outras alternativas é que tem Portugal perante este cenário para conseguir financiamento, se não pensar em mais ajuda por parte dos parceiros europeus, se não tem investidores, se não regressa aos mercados? É um facto. Enfim, tem que ser encontradas outras alternativas. Eu acho que o Governo vai ajustando aos poucos o seu discurso, não é? E nós nem nos vamos apercebendo desse ajustamento do discurso e vamos assistir a isso ao longo de 2013. Não sei se vamos ou não regressar aos mercados, enfim, considero que não, mas claramente havia necessidade, quer dizer, no que respeita à matéria fiscal, havia um outro caminho que poderia ser tentado. Por exemplo, o ano passado, por ocasião da apresentação do Orçamento de Estado para 2012, alguns fiscalistas na área do IVA disseram e apresentaram uma proposta que era, em vez de termos uma taxa de IVA de 23% e as taxas reduzidas e médias como temos agora, por que não fazer uma taxa única, julgo eu que na altura era de 17%. Este Governo perdeu um bocadinho a oportunidade de fazer coisas escandalosas. Por exemplo, na área do IVA, que há um ano atrás, os especialistas indicavam que uma taxa única de 17% assegurava uma receita fiscal maior do que aquela que estamos a ter com a nossa estrutura de IVA atual. Não tínhamos o impacto e o custo de termos uma taxa elevadíssima de IVA de 23% e ainda tínhamos ali alguma margem de manobra para crescer. Portanto, há coisas que se podem fazer com os técnicos da matéria que não estão a ser feitas. E isso é inadmissível quando temos um conjunto de pessoas competentes que podem opinar sobre a matéria e era importante que o Governo também desse espaço a essas soluções, porque muitas vezes é por aí que as coisas têm que ir. O Governo propôs a redução da taxa social única aos empregadores que contratem desempregados com mais de 45 anos. Pode, de alguma forma, resolver, por um lado, o problema do desemprego, ou pelo menos parte do problema, uma vez que é um dos principais problemas nesta altura, e, por outro lado, parece-lhe que esta medida, em relação à TSU, é melhor do que a anterior? Eu acho que são medidas paliativas, são pequenas coisas, enfim, não é muito a minha área, essa é a área mais económica, sou mais fiscalista, mas eu diria que são medidas paliativas, são quase para preencher a agenda. Está aqui uma medida, não digam que não fizemos. Mais uma vez, quem cria emprego não é o Governo, são as empresas. São as empresas que criam emprego, portanto é preciso dar condições às empresas para, de forma competitiva, poderem gerar novas atividades, novos negócios.
fala-me nesse benefício para mais de 45 anos. Mas o drama do desemprego está nos mais jovens. Está nos mais jovens. E também não podemos andar de programa em programa, de subsídios pequenos, de coisas que acabam e depois não têm. Se calhar é preferível não gastar dinheiro aí e de uma forma mais transversal encontrar medidas que permitam às empresas crescer e tornarem-se mais competitivas e assim criar emprego. Uma última questão que poderá ser mais política, mas que aproveitava a sua presença para saber qual é a sua opinião perante as previsões falhadas até agora por parte do Governo e na expectativa de uma governação, de uma remodelação, perdão, no Governo. Parece-lhe que o lugar de Vítor Gaspar está em dúvida ou está à disposição, como o próprio já assumiu? Eu acho que não. Eu acho que não. É a pessoa certa para o cargo nesta altura? Isso não sei, mas eu diria, enfim, como cidadão, aquilo que vejo, eu diria que o lugar, enfim, não vejo que esteja em causa. Vejo o Primeiro-Ministro muito supportive do Ministro das Finanças e quase cegamente ao lado do Ministro das Finanças. E, portanto, eu diria que o problema nem é tanto o Ministro das Finanças, eu acho que falta ali uma forte componente política no Governo. O Ministro das Finanças já demonstrou, e toda a gente sabe que ele é competente na sua área. Eu julgo que o que falta ao Governo é braço político, força política, para enquadrar determinadas medidas que têm que ser enquadradas politicamente e não apenas economicamente. Muito obrigado pela sua análise. Os destaques do dia, o orçamento analisado por Patrick de Verbe, fiscalista. Vamos continuar a analisar todas as medidas previstas no documento para 2013.